Beleza. E a última é eletrização por indução. Acho que das três a indução é o nome mais estranho, né, que a gente pode ter para um tipo de eletrização. Mas, basicamente, a ideia é que existe um corpo que a gente quer que ele seja eletrizado, positivamente ou negativamente. O que vai me dizer se o corpo vai ser positivo ou negativo? O corpo que eu vou usar como indutor. Então eu tenho o corpo e um indutor, beleza? Se eu quero que o corpo seja negativo, eu tenho que usar um indutor positivo. Se eu quero que o corpo seja positivo, eu tenho que usar um indutor negativo. No exemplo que eu trouxe para vocês primeiro, a gente tem um indutor positivo. Então, indução, a gente não vai encostar, a gente não vai atritar, a gente vai deixar perto, certo? Então eu peguei um corpo que é o indutor, que é o A, que ele está carregado eletricamente, ele está eletrizado positivamente, certo? E eu coloquei do lado de um corpo neutro, que é o corpo B. O que acontece? Esse indutor, esse corpo eletrizado positivamente, não quer dizer que ele tem mais prótons, quer dizer que ele tem menos elétrons, certo? Porque os elétrons que se perdem, os elétrons que se ganham, nunca são os prótons são constantes. E aí, o que vai acontecer? Pela lei da atração e repulsão, esse indutor positivo ele vai atrair as cargas negativas do corpo B, que estava neutro. Então no corpo B tinha a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Só que com esse indutor ali perto, aplicando uma força nele de atração, certo? Você vai estar atraindo as cargas negativas para o lado dele, que é essa segunda imagem. Tá vendo que o B, a borda mais próxima do A, os elétrons estão ali, enquanto o lado oposto está positivo. Não quer dizer que os prótons foram deslocados para o lado oposto. Quer dizer que simplesmente os elétrons saíram daquele lado oposto. Então aquele lado oposto ficou eletrizado positivamente, porque os prótons não se mexem. Então eu já coloquei um corpo indutor positivo que está atraindo as cargas negativas para o lado dele. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um fio terra. Eu vou ligar esse corpo que eu quero eletrizar no chão, beleza? E aí eu vou ligar ele do lado oposto. Quando eu ligar no chão, primeiro que a Terra ela tem muitas cargas positivas e negativas. Quando eu ligo ali o corpo, né, o corpo que tem nesse lado que eu liguei cargas positivas, a Terra vai interpretar que ela precisa balancear esse corpo, que está com muita carga positiva. Então, os elétrons vão subir por esse fio terra e vão chegar nesse corpo B aí, né? Vão subir da Terra para o corpo B, para tentar equilibrar, porque o que eles estão sentindo ali é que aparentemente o corpo está eletrizado positivamente, porque o lado que eu coloquei ali, o fio terra, está positivo, né? Então vão subir os elétrons. E aí, para finalizar, eu corto o fio terra. Cortando o fio terra, os elétrons que subiram pelo fio ficaram presos no corpo, né? E depois, quando eu afasto o indutor, vai ter muito mais elétrons do que prótons, porque os elétrons subiram pelo fio. Beleza? Essa é a ideia. E se fosse o contrário, né? E se na verdade, né, em vez de a gente ter o indutor em vez de a gente ter o indutor sendo positivo, fosse negativo, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, espero que esteja dando para ver, né? Então a gente tem aqui o indutor, meu desenho bem bonito aqui, que ele é negativo, beleza? Indutor negativo aqui. E aí eu vou colocar perto de um corpo aqui neutro. Corpo neutro. O que vai acontecer? Esse corpo aqui negativo, ele vai fazer uma repulsão dos elétrons que estão aqui, certo? Então os elétrons que estão nessa parte aqui, ó, eles vão sofrer repulsão para o outro lado. Então esse lado aqui vai ficar negativo, porque lembrando que os prótons não se mexem.
com a saída dos elétrons desse lado aqui, o que predomina são os prótons aqui, beleza? Depois eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou ligar um fio terra aqui no chão. E aí, o que o fio terra vai interpretar? Que tem muito mais elétron do que próton. Então, ele vai atrair os elétrons para cá. Os elétrons vão descer no fio e vão vir para a Terra. E quando eu cortar esse fio aqui, certo? Eu vou cortar o fio. Esses elétrons desceram pelo fio, eu vou tirar o fio daqui. E aí vai ter muito mais próton aqui do que elétron. Então o corpo vai ficar eletrizado positivamente. E aí quando eu afastar o indutor, né, esses prótons não vai ter mais esse desbalanço, que o corpo vai tentar dar uma equilibrada entre prótons e elétrons, mas não vai conseguir. No final vai ter mais prótons ainda do que elétrons. Beleza? Essa é a ideia da indução.